O PT depende da Igreja Evangélica, instituição mais poderosa do país. Essas foram as palavras do coordenador do Núcleo Nacional dos Evangélicos do PT, pastor Oliver Costa Goiano. E ele defende uma melhora na comunicação do governo Lula com os evangélicos. Eu quero desta tribuna me dirigir respeitosamente ao presidente Lula. Presidente Lula, o que o senhor ainda não entendeu é que o voto da igreja não é baseado somente na economia ou nos programas sociais. Nosso voto, presidente Lula, tem princípios e tem valores. Nós reconhecemos que muitos dos nossos irmãos já foram beneficiados pelos programas sociais do seu governo. Mas sabe o que pensa o crente, Lula? O que adianta votar em quem dá a Bolsa Família, mas é cúmplice do assassinato de crianças? Presidente Lula, seu governo é pró-aborto. O que o crente pensa é o seguinte: o que adianta votar em quem deu as primeiras oportunidades para o filho do pobre ingressar em uma universidade, mas transformou essas mesmas universidades em uma Babilônia de imoralidade e lavagem cerebral dos nossos filhos? Hoje, presidente Lula, graças à política do seu partido, se um pai ou uma mãe quiser perder o seu filho, é só colocar em uma faculdade pública. Lula, a igreja ama os homossexuais. Jesus nos ensinou isso. Mas ela, a igreja, é radicalmente contra a política da agenda woke, que seu governo abraça com toda a força, enquanto o mundo está abrindo mão dessa agenda. Presidente Lula, você não vai conseguir convencer os crentes que é a favor da família tradicional, apoiando o movimento mais diabólico de todos contra a família, que é o movimento LGBT, que quer destruir a família tradicional. Não estou falando aqui dos direitos de cidadão dos homossexuais, que devem ser respeitados, mas do movimento satânico LGBT. Lula, não adianta você falar que é avô, enquanto você está permitindo que nas escolas de nossos filhos, militantes, ao invés de professores, estejam ensinando tudo contra os valores da família. Lula, seja solidário aos povos palestinos, nós também somos, mas não precisa ser inimigo de Israel. Só mais 30 segundos, presidente, e eu termino. Lula, eu tive a coragem de ir no Palácio do Planalto e orar por Vossa Excelência. Eu fui triturado por alguns irmãos que disseram que eu era agora um esquerdista ou um lulista. Não, orarei por ti sempre, porque assim manda a palavra de Deus. Mas o nosso voto, Lula, você não terá, porque nós votamos por princípios, nós votamos por valores. Presidente, eu lamento profundamente as palavras do meu colega que falou antes de mim, aqui nesta tribuna, sobre comentários a respeito da postura, posições do presidente Lula. O presidente Lula é um dos presidentes, talvez o único na história desse país, que respeitou e respeita todas as religiões, que cuida das famílias. Isso é um absurdo, esse tipo de interpretação de gente que quer criar os seus grupos de odiosos contra um homem que é o que mais cuida de ajudar as famílias brasileiras, respeitar todas as expressões religiosas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como uma mulher de fé evangélica, não poderia deixar de estar nesta tribuna no dia de hoje para também demonstrar os meus sentimentos e condolência pela passagem do Papa Francisco. Entendo de que cada um tem a sua religiosidade, mas é preciso também respeitar aqueles que têm procedido segundo a palavra de Deus. Não gosto de usar púlpito para fazer uma pregação, mas o Papa Francisco foi o cristão que reconheceu a pluralidade da sociedade. Ele fez a sua opção para os mais vulneráveis, para os mais pobres. Ele olhou com misericórdia para as mulheres, para os LGBTs, para negros, indígenas, para o meio ambiente e tudo quanto envolve o ser humano. Por isso, eu estou nesta tribuna para aqui manifestar os meus sentimentos. Padre Francisco terminou a sua carreira, combateu um bom combate e demonstrou a sua fé como um Papa que não é um cristão, que não faz aquilo que está coerente à sua palavra com o que está escrito na palavra de Deus.
Senhor presidente, eu não gosto, como já disse, de usar essa tribuna para falar de coisas que são doutrinárias da igreja evangélica. Eu, quando fui eleita, eu não perguntei a nenhum dos meus eleitores qual era a orientação sexual dele, não perguntei qual era a cor dele, não perguntei qual era a religião dele. Eu fui eleita pelo Estado do Rio de Janeiro por vários segmentos. Então eu não acho justo eu, como evangélica, ocupar essa tribuna para falar contra as políticas públicas das outras religiões, das outras etnias, dos outros segmentos sociais. Isso é um absurdo. A escola pública, ela é feita principalmente para o trabalhador e a trabalhadora assalariado, que não pode, e cabe ao governo. É dever do Estado dar educação a toda e qualquer criança. Portanto, qual é o escândalo que existe? Também é preciso dizer que ainda existem miseráveis, ainda existe pobre e ainda existe gente passando fome. Por que o Bolsa Família vai fazer alguma coisa? Se Bolsa Família pudesse apenas eleger, o presidente ele não estaria eleito, porque nem tantos milhões de votos que ele teve são milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família. Mas isso é muito pouco para mim. Como cristã, eu quero dizer que nós temos que compreender a sociedade em que nós vivemos. Nós temos que respeitar o cidadão, nós temos que respeitar a cidadã. E não é possível, segundo o Evangelho, eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava na rua, você não me olhou, eu estava preso e você não foi. Então eu vou ficar aqui fazendo um discurso que faz com que a gente deixe de ser solidário, de ser cristão, de ser fraterno com a decadência, ou seja lá o que for, de um segmento da sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, aqui estou eu para contestar a palavra do deputado que aqui colocou que Luiz Inácio Lula da Silva estava dizendo que ia se aproximar do crente. Vamos ser honestos conosco. O Lula sempre teve. Ele sempre teve voto dos evangélicos. Mas sabe por quê? Porque é o que respeita, é o que não fechou a igreja. Como eles diziam que ia fechar, como não fechou, eles perderam o discurso. Agora o discurso é, o Lula aborta, mas isso já é velho. Eu conheço que desde a primeira eleição de Lula, falaram que Lula tinha abortado uma filha que está viva até hoje, que deu uma neta linda para ele, e que essa neta linda deu um bisneto. Então não é possível conviver com essas coisas. Isso não é certo, isso não é honesto. Para concluir, deputado, que um cristão ocupe essa tribuna e se apodere disso. O Lula trata os evangélicos como trata os católicos, os candomblecistas e todas as demais religiões. Ele trata como cidadão, ele trata como cidadã. E todas as políticas públicas devem chegar, sim, às nossas igrejas. E a gente não vai precisar dar mais Bolsa Família